Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 14 até o 16. A verdade, esse já é parte do nosso assunto de setembro. Eu não consegui esperar uma semana a mais para tocar no assunto. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje em cima de Mateus capítulo 5, eu vou fazê-la em duas partes. E eu quero tocar em dois assuntos muito importantes, que Deus tem falado muito forte ao nosso coração. Quem achou, diga amém. Mateus 5, então, de 14 a 16. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar contigo a leitura. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Você pode dizer isso comigo? Vira para o irmão ao seu lado, diga para ele: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro irmão do outro lado, fala para ele: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém. Precioso Senhor, nós suplicamos que a Tua palavra possa penetrar fundo no nosso íntimo, no nosso coração. Pai, nós queremos receber o ensino, a correção, o encorajamento, o desafio da Tua palavra. Nós queremos ser de fato despertados pelo Senhor, nós precisamos disso. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus, pela operação profunda do Teu Espírito Santo no nosso íntimo. Que o Senhor de fato nos leve a um lugar de uma correspondência maior, onde possamos praticar tudo aquilo que temos recebido, aprendido do Senhor, onde possamos nos empenhar de todo o coração a viver o Evangelho, a viver a sã doutrina. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, há algo interessante a respeito do ministério da palavra. Às vezes a gente cria algumas fantasias a respeito do ministério da palavra, da maneira de Deus agir e operar. E eu cheguei a mencionar isso na última palavra especial que pregamos no Dia dos Pais, o juízo na casa de Deus. Eu cheguei a mencionar que muitas vezes a nossa expectativa é que a palavra seja sempre aquilo que traga só a motivação, a empolgação. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos entendido da parte do Senhor a necessidade, querido, de trabalhar princípios que nos levem a viver o melhor de Deus. Você pode dizer amém? E o Senhor Jesus deixou muito claro algo que está relacionado com a nossa identidade, não é uma opção. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz: vocês não podem esconder essa luz tem que manifestar, se manifestar, essa luz tem que aparecer. E nós precisamos ser não apenas ensinados, mas corrigidos, querido, quando estamos escondendo essa luz. Quando não estamos manifestando aquilo que é a nossa responsabilidade de manifestar. Então, eu quero compartilhar, querido, duas palavras a respeito desse assunto: brilhe a vossa luz. Na primeira parte hoje, eu quero falar a respeito do testemunho que o cristão deve dar, sua atitude, sua conduta, a maneira como ele vive. E na próxima ministração, que eu não posso dizer se será necessariamente na sequência, no domingo, nós vamos falar sobre boas obras, no sentido de tocar as pessoas necessitadas, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui: para que vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra grega que foi traduzida aqui como boas, para definir essas boas obras, eu fui dar uma consultada no léxico da concordância de Strong, eu fiquei
impressionado não só com a abrangência, né, dos significados que essa palavra tem, mas eu fiquei impressionado com o fato de que o Senhor decidiu aplicar uma palavra de um significado, de um conteúdo tão rico. Essa palavra grega kalos significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, ela é muito abrangente, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, louvável, nobre e digno de honra. Já descobri que quando eu quiser fazer uma média com a minha esposa, eu vou dizer para ela, você é kalos, né? É tudo isso. Mas essa palavra, querido, não está apenas dizendo que as obras são boas. Elas são admiráveis, elas chamam a atenção, elas deixam quem está olhando impressionado, né? Muito tocado, de queixo caído com isso tudo. O Senhor Jesus disse, os homens precisam ver as suas boas obras e através daquilo que eles veem, eles devem glorificar a Deus pelo que eles estão vendo na sua vida. E nós precisamos compreender, querido, que o conceito de ser luz, é lógico que nenhum de nós tem luz própria. A luz que nós manifestamos é a luz do Senhor Jesus, que declarou ele mesmo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, nós não temos dificuldade de entender isso, né? E nem a importância, a extensão, a abrangência, a força, o poder dele como luz. Mas quando ele diz, vós sois a luz do mundo, dizendo que nós precisamos manifestar a luz dele, carregá-lo, muitas vezes a gente parece não levar isso tão a sério. Mas o Senhor está dizendo que eu e você fomos escolhidos por ele para manifestá-lo nessa terra. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, diga, você é a luz do mundo. Agora, Jesus diz, essa luz, isso é parte do que você é, querido, não pode ser escondida. Ele diz, você não consegue esconder uma cidade sob um monte. Aquela luz vai chamar a atenção de longe. Né? Quando você está viajando de noite, seja na estrada, de avião, você percebe a aproximação de uma cidade logo, porque é impossível isso ser escondido. Ele diz, o propósito da luz também é ser colocado no velador, num lugar onde todos percebam. Então Jesus está dizendo, não esconda a sua luz, manifeste a sua luz. Agora, como essa luz se manifesta? Durante muito tempo, querido, o nosso conceito de ser testemunha de Jesus é pregar. E muita gente tem medo quando a gente toca no assunto, né, de dizer, olha, você tem que evangelizar, você tem que testemunhar, porque diz, eu não sei pregar. E muitas igrejas gastam muito tempo treinando as pessoas sobre como pregar, mas muitas vezes isso não se mostra eficaz. O que Jesus está dizendo, querido, que é a forma de você manifestar essa luz, não é necessariamente por aquilo que você fala. Ele está dizendo que os homens vejam as suas obras, as suas ações. Que os homens olhem para você e possam ver pela maneira como você se conduz, pela sua conduta, pelas suas ações, pelas suas atitudes, eles vão ver a luz do Senhor Jesus. Então a responsabilidade que nós temos, querido, é entender que testemunhar é mais do que pregar, é mais do que saber expor o plano de salvação, né? Ou pregar a mensagem instantânea de João 3,16. A nossa vida precisa fazer diferença. Você pode dizer amém? Eu gosto de uma frase, nós colocamos num boletim, num dos meses atrás, a respeito do bom testemunho, quando o Senhor começou a nos incomodar a respeito disso. Eu gosto de uma frase de Francisco de Assis, quando ele diz, pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Sabe, o nosso conceito, querido, de ser testemunha é sempre de falar. Para Deus é mais do que isso. Alguns meses atrás compartilhamos uma palavra aqui chamada Testemunhas de Cristo. E nós mostramos que o poder do Espírito Santo agindo na sua vida te transforma numa testemunha não apenas porque te inspira a falar, mas porque ele faz da sua vida uma vitrine. Quando o poder de Deus começa a operar em você, quando as manifestações de Deus estão na sua vida, as pessoas vão perceber isso. E eu quero falar um pouco, querido, a respeito do testemunho, da nossa conduta. Porque pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo, é mais do que palavras. Alguns de nós nos especializamos no discurso, mas as nossas ações não fazem coro com o nosso discurso. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, ele fala a respeito de expressar o amor de Deus, não só em palavras. 1 de João 3, 16 a 18, eu devo voltar nesse texto, na segunda parte dessa palavra também.
Ele diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que João está dizendo? Ele diz, olha, só dizer que ama não é suficiente. Só dizer que se importa não é suficiente. Ele diz, se Deus te deu recursos desse mundo, e você vê um irmão em necessidade, e você não faz nada a respeito, você não age, ele diz, só dizer a esse irmão que ama não é suficiente. A nossa pregação, o nosso testemunho precisa ser mais do que palavras. Se necessário, a gente vai usar palavras depois. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a cada um acerca da razão, da esperança que há em nós. Ele não está dizendo que você tem que o tempo todo pegar alguém pelo braço e ter a iniciativa de pregar. Ele diz, fique pronto para responder. O que Pedro está dizendo? Se você viver o evangelho de forma correta, as pessoas vão tentar entender o que tem diferente na sua vida. E quando te questionarem, você pode usar as palavras. O evangelho, querido, precisa ser vivido por cada um de nós, a ponto da nossa vida falar muito mais alto do que qualquer discurso. Você pode dizer amém? Em 1 de Pedro, no capítulo 3, esse mesmo capítulo onde Pedro fala sobre estar pronto para responder para quem nos indagar acerca da razão da esperança que é em nós, ele fala de mulheres que podem ganhar os seus maridos para Jesus de boca fechada. Eu não creio que o princípio se aplica só às mulheres. Pedro aplicou o princípio dentro de um contexto onde as mulheres precisavam, porque isso na cultura deles era muito mais forte do que a nossa, se é que a nossa ainda carrega, um pouco de respeito em relação ao casamento, à autoridade do homem, mas dentro do entendimento que eles tinham, do homem como cabeça, como autoridade, Pedro está falando que as mulheres deveriam ser filhas de Sara, seguir o exemplo dela. Por quê? Sara chamava Abraão, seu marido, de senhor. Então, elas se viam numa posição, quando se convertiam e o marido não, de não poder insistir num assunto que ele não queria que fosse abordado. Então Pedro está dizendo, não tem problema, você vai pregar sem palavra. 1 de Pedro 3, versículo 1 e 2, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Diga isso comigo, sem palavra alguma. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Depois, no versículo 3 e 4, ele acrescenta, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu não creio que ele está falando contra se vestir bem, fazer um bom penteado, usar joias, há igrejas que levam isso ao pé da letra. Ele está dizendo que o verdadeiro adorno que a mulher de Deus deveria manifestar tem a ver com a forma como ela vive. Tem a ver com a maneira como ela se comporta. E sabe, querido, quando permitimos que isso seja parte da nossa mensagem, eu lhe garanto que isso vai fazer toda a diferença. Nós precisamos entender a responsabilidade de testemunhar com algo mais do que palavras. Porque só pregar, querido, sem sustentar o testemunho correto, nos desqualifica. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado, não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Que naquelas coisas que ele prega, que ele ensina, ele também está sujeito a errar. Ele diz, eu não apenas me policio, ele diz, eu trago o meu corpo debaixo de servidão, eu não deixo minha carne dominar. Ele diz, eu mortifico o tempo todo. Por quê? Porque eu não posso ser desqualificado. E se nós mantemos um discurso que não é acompanhado, querido, pelo testemunho de vida, nós estamos desqualificados. O nosso testemunho cristão precisa ser mais do que palavras. Eu já vi muita gente usar a seguinte expressão, para ser crente que nem fulano de tal, eu prefiro não ser. Porque muitos de nós, querido,
estamos não apenas nos desqualificando, mas também, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, estamos difamando a palavra de Deus por conta de uma atitude, de uma conduta errada. Agora, manifestar, brilhar essa luz, querido, não é opcional. O Senhor Jesus não disse, olha, seria bom se algum de vocês tivesse a decência de manifestar a luz. Ele diz, você é luz e não pode esconder. O que ele está dizendo? Você vai ter que brilhar. E a maneira de brilhar é por meio de um bom testemunho. Sabe, querido, quando criança eu imaginava que devia ter todo tipo de crente. Às vezes a gente imagina até que os cristãos deviam ser mais ou menos que nem o carro na concessionária. Você pode comprar com ou sem opcionais. Para alguns, viver a santidade é um opcional a mais, é como ar-condicionado, né? Testemunhar como trio elétrico. E dizer, se der, a gente põe, se não der, nós vamos levando. Querido, Deus não deu essa opção. Ou você faz, ou você faz. Agora, o que acontece quando você não faz? Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala de juízo, e eu ainda estou nessa veia do juízo. Romanos 2,3, ele diz assim, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo fala que uma pessoa que tem um discurso, mas não mantém o testemunho de vida, ele não vai escapar do juízo. Durante muito tempo eu achei que o juízo só viria pela desobediência, pelo fato de ele não estar vivendo o que deveria viver. Mas, querido, nós precisamos entender a implicação do bom testemunho. Quando você não mantém um bom testemunho, quando as suas obras não estão glorificando a Deus, não é só você que perde com isso. Ou você está manifestando a luz e sendo um exemplo e inspiração para outros, ou você se torna um motivo de escândalo. E quando nos tornamos motivo de escândalo, o prejuízo de não viver o Evangelho não é mais só nosso. Porque nós passamos agora a ferir outras pessoas que podem ter o seu coração fechado para o Evangelho. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, eu descobri que Jesus fala algo assustador a respeito disso. Mateus, capítulo 18, eu queria que você lesse comigo aí do 6 até o 9. Jesus diz assim, qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos. A palavra usada aqui no original grego é escandalizar. Essa palavra escandalizar significa servir de tropeço, entre outras coisas. Jesus diz, qualquer, porém, que fizer tropeçar ou escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu não sei se a frase ai do homem pelo qual vem o escândalo te assusta, mas ela me assusta. Porque a Bíblia está dizendo que haverá juízo. Agora vamos pensar um pouco no que Jesus falou no versículo 6. E diz, era melhor o camarada amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado na profundeza do mar. Se lançar. Há um assunto, querido, no qual depois de todos esses séculos de reforma protestante, nós não temos nenhuma discordância da igreja romana. Que o suicídio é um pecado sem volta, sem retorno, sem salvação. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz, se alguém destruir o corpo, que é o templo do Espírito, Deus o destruirá. Esse Deus o destruirá, querido, não é destruir a carne, porque quem se matou já fez isso. É destruir o que continua depois da morte. Agora, se Jesus está dizendo que é melhor o camarada se matar do que servir de escândalo, e se matando ele já não tem nem salvação, você consegue imaginar que o nível de juízo para quem promove o escândalo pode ser muito maior do que a nossa capacidade de mensurar. Os escândalos, querido, eles têm um preço altíssimo. E o problema de quando deixamos de viver a palavra de Deus é que nós podemos nos transformar em tropeço para outros. Na carta de Paulo a Tito, engraçado, querido, você vai perceber na sua Bíblia, enquanto falamos, que a maioria desses versículos que vamos usar hoje, provavelmente não estão grifados na sua Bíblia.
como aqueles textos que têm as promessas que nós reivindicamos em fé. Aliás, a minha dificuldade hoje foi selecionar quanto versículo dava tempo de usar, porque é impossível mexer em tudo o que fala do assunto. Mas a Bíblia dá muita ênfase a isso. Tito capítulo 2, a partir do versículo 3 até o 5, ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu queria chamar sua atenção para algo aqui, querido, porque alguns, eles querem se relacionar com o universo da igreja, vamos dizer assim, ouvindo as mensagens apenas acerca de como viver a sua fé. Mas, querido, a verdade é que a sua fé e a sua relação com Deus, ela precisa afetar todas as áreas da sua vida. Se você está vivendo como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, você não pode mais ser um caloteiro como era antes da sua conversão. Você tem que dar um bom testemunho, suas finanças vão ter que mudar. Se você está agora vivendo a fé e o Evangelho, você não pode mais viver o padrão familiar, querido, desse mundo, que é quase zero. O Evangelho precisa mexer e mudar todas as áreas da nossa vida. E aqui a Bíblia está falando sobre como a conduta familiar deve ser irrepreensível. Para que ele diz? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque quando você não vive o Evangelho, o prejuízo não é só seu. Ou se você permite uma vida, né, de hipocrisia, de religiosidade, de não ter transformação, e as pessoas vão perceber isso, o prejuízo não é só seu. Não é apenas você que vai perder diante de Deus. Você pode, através de um comportamento errado, estar blindando o coração de alguns para não receberem a palavra de Deus depois. Irmãos, quantas vezes já tentei pregar o Evangelho a pessoas que diziam: não quero saber disso não, e eles sempre tinham algumas pessoas perto de si, da sua casa, da sua família, para dizer: ser crente desse jeito eu não quero. Então, a responsabilidade que temos de não produzir escândalo é enorme. Porque alguns, além de não viver aquilo que Deus tem para si, estão impedindo outros de entrar. E um dia, querido, nós não vamos responder a Deus apenas por aquilo que nós perdemos, mas pelo problema, pelo transtorno que causamos a outros, impedindo que eles entrassem e difamando a palavra de Deus. Ou seja, a responsabilidade de vivermos o Evangelho é enorme. Eu não sei, querido, o que você pensa sobre isso, mas às vezes eu fico dizendo: Deus, para não dizer que foi uma grande loucura que o Senhor fez, eu diria que no mínimo foi um grande gesto de confiança. O Senhor pôr a sua reputação e a reputação da sua palavra nas nossas mãos. Eu não consigo imaginar, querido, Deus investir esse nível de confiança na minha vida e eu brincar com o investimento que Ele está fazendo. Nós precisamos viver de forma séria o Evangelho e a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Os escândalos vão ter um preço. Tem muito cristão, querido, que ele não para pensar em como o não cristão olha para ele, em como se relacionar com o não cristão. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá, Paulo começa a confrontar os irmãos que estavam tendo problemas uns com os outros dentro da igreja. E ele diz: vai um irmão a juízos contra outro irmão, isso perante os incrédulos e não os santos. Ele diz: vocês estão com demanda um com o outro aí na igreja, não poderiam pelo menos levantar juízes que são do corpo de Cristo para ajudar vocês? Agora vocês dois como irmãos vão brigar lá na frente de um incrédulo. Aí ele diz no versículo 6, 1 Coríntios 6, 6, ele faz de novo a declaração: irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. O só existir, versículo 7, demandas entre vós, já é completa a derrota para vós outros. Aí ele pergunta: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Querido, quando ele fala de sofrer o dano, não é apenas por causa do problema que um irmão tem com o outro. Isso já seria suficiente, por amor, você dizer: deixa para lá.
Porque uma das grandes virtudes e sinais de maturidade, querido, no Evangelho, é quando você deixa de lutar pelos seus direitos. É quando você dá a face, caminha a segunda milha. Mas Paulo ainda está dizendo, ainda que vocês não consigam resolver abrir mão, então vamos levantar juízes na igreja. Porque ele está dizendo, vamos ainda tentar preservar o direito de quem estiver certo ou parcialmente correto nessa questão. Mas quando isso se torna um problema, querido, que vai se transformar num testemunho horrível, péssimo, o que eu vi um pastor, uma vez na minha adolescência, chamar de testemunho. Se isso vai se tornar num testemunho diante dos incrédulos, ele disse, seria melhor você sofrer a perda, o dano, do que permitir que isso saia e seja exposto dessa forma diante de pessoas não cristãs. Em Colossenses 4:5 a Bíblia diz, usa de sabedoria para com os que são de fora. Nós precisamos entender, querido, que há uma forma de relacionar. E as pessoas sempre vão exigir de alguém que é cristão mais do que daqueles que não são. Às vezes eles vão cobrar de vocês algo que eles não vivem. Mas de você é crente, você tem que viver. E a responsabilidade de viver isso tudo, querido, é porque Deus nos comissionou a ser luz. Nossa vida tem que ser diferente. Você pode dizer amém? Uma coisa que me pegou assim muito forte na adolescência, foi uma frase que um primo meu uma vez jogou na minha cara. Na minha cara não, que foi uma estaca no peito. Entrou fazendo um estrago. Eu tinha cobrado algo dele no dia anterior, que no dia seguinte, eu depois de ter dado de dedo nele, fiz a mesma coisa. E ele veio com um ditado que eu não sei onde ele ouviu, mas eu nunca mais consegui esquecer, depois dele ter exposto minha hipocrisia. Ele disse para mim, não viva pregando, pregue vivendo. E aquilo realmente me marcou, porque tem gente que vive pregando, ele sempre tem alguma coisa para falar, algum versículo para jogar na cara de alguém. Mas é mais fácil você pregar vivendo, quando aquilo se torna um exemplo, que é a próxima coisa que eu quero falar. Irmãos, tem pessoas que são tão religiosas. Um dia nós estávamos na rua evangelizando, encontramos um desviado, bêbado, mamado que só, que veio dizer que a gente estava fazendo tudo errado, que nós estávamos fazendo as coisas do jeito que era na Bíblia. E eu fiquei impressionado. Eu falei, meu amigo, você está vivendo torto desse jeito e ainda se acha no direito de dar de dedo aqui nos outros? Sim, porque vocês estão fora da palavra. Eu ficava olhando aquilo e dizia, meu Deus. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus bateu tanto, querido, na religiosidade, tanto, porque ela é um veneno na relação do homem com Deus. Em Mateus 23, no versículo 3, Jesus diz assim, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles, está falando dos fariseus, vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Algo que tem trazido tanto descrédito, querido, à igreja. É uma doença que começa, na sua grande maioria, na liderança. Nós nos aperfeiçoamos no discurso. Nós nos tornamos muito bons na nossa conversa. Eu lembro de uma vez que eu entrei na casa de um pastor de uma dessa igreja pentecostal que acredita que a televisão não pode estar dentro da casa de nenhum crente. Mas ele tinha um enorme dentro do guarda-roupa. Quando os irmãos chegavam, fecha o guarda-roupa. Quando os irmãos saíam, abre o guarda-roupa. Eu falei, cara, não é esquisito você pregar contra isso, dizer para os outros que é pecado, e você, não, é que eles não sabem discernir, separar, a gente já está num outro nível de maturidade. Eu falei, você não podia pelo menos contar para eles que um dia eles podem estar no nível de maturidade que você tem e comprar uma TV nas Casas Bahia também? Sabe, querido, nós estamos caminhando para um lugar complicado. Eu já ouvi muito essa frase, tenho certeza que a maioria já ouviu. Irmão, não olha para o homem, olha para Jesus. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Eu queria te mostrar que a pregação dos apóstolos era muito diferente disso. Eu sei que quando o homem não puder ser exemplo e referência, querido, é lógico que você tem que ficar com Jesus.
Mas os irmãos entendiam a responsabilidade de brilhar a luz de Cristo, não só para o não cristão, mas de viver um testemunho que se tornasse uma conduta, uma inspiração para outros. Em 1 Coríntios 11, no versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Eu sigo a Jesus, eu quero que vocês olhem para a minha vida. Eu quero que vocês venham atrás de mim. Ele não transferia essa responsabilidade, mesmo com toda a imperfeição, mesmo reconhecendo que o tesouro que Deus colocou dentro de nós foi em vaso de barro. Eles diziam: me imite como eu estou imitando o Senhor. Isso não era algo que apenas Paulo tinha a capacidade de dizer. Não era algo que ele dizia: olha, mas isso só serve para mim, para vocês não. Avança comigo para 1 Tessalonicenses. Eu continuo crendo que esses textos também não estão grifados na sua Bíblia. Talvez a chance seja hoje de consertar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo diz: quando vocês se converteram, a conversão de vocês foi algo tão forte e impressionante, e vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. E vocês nos imitaram tão bem, nós estamos imitando o Senhor tão bem, que vocês se tornaram modelo para o restante dos crentes dessa região. A responsabilidade que nós temos de viver o testemunho cristão, querido, é de nos tornarmos modelo para os outros. Eu não estou falando, querido, de perfeição. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e eu acredito que ninguém se tornou perfeito. Mas se você está no processo, querido, você ainda pode ser modelo e inspiração. Eu digo isso não só para os meus filhos em casa, eu digo isso para os filhos na fé, para os discípulos no ministério. Eu digo: olha para mim, viva como eu vivo. Porque até quando erro, eu tenho que poder ser inspiração para vocês na forma de consertar. Mas alguns, querido, têm uma dificuldade enorme de entender esse nível de responsabilidade que nos foi dado. Avança para 2 Tessalonicenses, a epístola seguinte aí, capítulo 3. Leia comigo do versículo 7 até o 9. Paulo diz assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Paulo diz: em todo tempo, a preocupação é que vocês pudessem ter em nós um exemplo, para que vocês continuem imitando o nosso procedimento. Querido, nós estamos vivendo uma época onde alguns valores estão sendo muito comprometidos, e nós temos que ter cuidado com isso. O apelo que o pastor Leonardo trouxe dos irmãos da Europa de um culto online me tocou, mas até hoje eu não quis ter isso, porque tem crente que vai querer ficar em casa. Os daqui da cidade. A maneira, querido, como nós estamos transformando através da mídia a relação do Evangelho com as pessoas me assusta. Por exemplo, hoje nós temos que ter ministérios que façam as megas cruzadas. E eu não sou contra isso, querido. Graças a Deus alguém está fazendo que os outros não estão. Mas eles estão tentando fazer isso porque a maioria de nós não está cumprindo o seu papel. Nós somos parte de uma geração, querido, que começou a terceirizar as coisas. E a minha luta até hoje, nós já temos 5 anos de igreja. Alguns perguntam: pastor, quando vai ter o departamento ou o ministério de evangelismo? Quando vai ter o departamento ou o ministério de ação social? E eu sempre digo: não sei. Sabe por quê, querido? Porque a maioria de nós está terceirizando. Tem um departamento que evangeliza, a gente não precisa evangelizar. Tem um departamento que faz ação social, a gente não precisa fazer. Isso é responsabilidade de todo crente.
Tem um ministério de intercessão, graças a Deus, a gente não precisa mais orar. Irmão, isso é responsabilidade de cada um de nós. É lógico que esses ministérios precisam ser levantados na igreja para nos capacitar a funcionar melhor nessas áreas. Mas, querido, enquanto não amadurecemos, isso é complicado. Hoje, qual é o nosso conceito de se pregar e proclamar o evangelho? Alguém tem que ir para a televisão, falar o máximo de pessoas possíveis, porque aí cada um de nós não tem que cumprir o nosso papel. Querido, a igreja do primeiro século não tinha mídia, não tinha nada do que nós temos. Como que eles ganharam o mundo da sua época? Mano a mano. Boca a boca. Tocando pessoas. E sabe, o que nós temos perdido com isso, é gostoso saber do alcance do ministério. Deus tem nos dado palavras que faria com que o ensino ia percorrer as nações. Voltei feliz agora do Japão, dos nossos livros, já foi traduzido para o japonês e nós vamos estar distribuindo ele lá no ano que vem. É gostoso ver essas coisas. Mas, mesmo ouvindo, eu preguei aqui no Dia dos Pais, no dia 8 de agosto, viajamos já na semana. Por onde eu passei, no Japão, na Alemanha, Portugal, né, as pessoas iam procurar dizendo, já ouvimos a mensagem. A gente fica impressionado com o alcance. É no mínimo uns 50 mil IPs por mês acessando as mensagens MP3 no site, cada um repassando para só Deus sabe quantas pessoas. Agora, sabe qual é o meu medo com tudo isso, querido? Que nós temos discipuladores eletrônicos. Tem gente que ouve a gente contar algo aqui, graças a Deus que eles acreditam, mas eles não conhecem a nossa vida de perto para ver se a gente realmente vive dessa forma. E eu louvo a Deus, querido, por ter pessoas perto que quando a gente está falando e contando as experiências, né, eles conhecem, sabem daquilo. Eu gosto de ver que não só minha esposa, estava numa conversa outro dia com o presbitério, eles me disseram, pastor, nós sabemos quando o senhor dormiu pouco, quando voltou cansado da viagem, nós sabemos quando a pressão é financeira, os tipos de careta que o senhor faz, nós já conhecemos tudo. E para esses, querido, é muito mais confortável a gente estar pregando e ensinando, porque não é só um discurso. A gente ri junto, a gente chora junto, eles veem a intervenção de Deus na nossa vida, isso serve de inspiração para eles. E nós, como igreja, querido, estamos comprometendo isso. Por que eu estou tocando nesse assunto, querido? Muitos ainda são resistentes demais à visão de trabalharmos com as células, com os grupos pequenos, de dentro das células procurarmos estabelecer discipulado. E alguns dizem, não quero, para mim o culto está bom. Mas eu quero te dizer, querido, que você precisa mais do que isso. Se você não tem pessoas perto de você para ser um exemplo, um referencial, você também nunca vai entender a necessidade de ser exemplo e referencial para outros. E nós estamos comprometendo isso porque o relacionamento, querido, tem um preço. Alguns preferem só o contato com a multidão. Não, eu quero estar só no culto de domingo. E é bem melhor, querido, as pessoas às vezes não te conhecer, porque só Deus sabe o que aconteceria se te conhecesse. Mas, querido, dentro dos relacionamentos, é importante vir à tona. Eu gosto quando a gente bota os homens para jogar um futebol. A gente tinha um jogo quando pastoreava em Guarapuava, que eu e a Kelly gostávamos muito de brincar com alguns casais da igreja, que é Imagem e Ação. Alguém apelidou o jogo de Jumanji. Não sei quantos viram esse filme, que fala de um jogo amaldiçoado. Porque, irmãos, quando a gente juntava os casais, tinha duas formas de jogar. Ou eram os casais contra casais, ou juntava os homens contra as mulheres. De qualquer forma ia dar problema. Quando eram os homens contra as mulheres, é toda aquela provocação de um contra o outro. E no fim sempre tinha algum casal que saía meio brigado. Quando a gente mantinha só o casal para não ter a rivalidade então de se unir, eles brigavam, porque um dizia, você não desenhou direito, não, você que não me entende, depois de tanto tempo. Irmão, aquilo chegou uma hora, nós chamamos aqui de Jumanji e dissemos, vamos tirar. Mas é no relacionamento que quem nós somos aparece. Essa semana eu fui ministrar pela manhã no Conselho de Pastores de Maringá e aproveitei para ter um tempo à tarde com os irmãos da nossa igreja lá. E uma irmã falou, pastor, uma coisa assim que eu admiro tanto, sua paciência. Eu falei, não, você não me conhece. Não, senhor, eu falei, você não me conhece. Só Jesus sabe o trabalho que ele tem para controlar o barraqueiro que está dentro de mim. Irmãos, teve um dos nossos retiros de líderes, acho que foi o primeiro, eu participei da gincana que nós fizemos, nunca mais. Eu falei, se eu jogar outro, eu perco metade dos membros da igreja. Algumas vezes, querido, a gente não quer entrar muito fundo em relacionamentos para não nos expormos. Mas sabe o que eu acho extraordinário, querido, nos relacionamentos? Paulo diz que a importância de congregarmos
é nos estimularmos ao amor, às boas obras e também admoestarmos uns aos outros. Sempre tem que ter alguém, querido, que te lembre que você precisa viver de uma forma diferente. Nós precisamos dos relacionamentos. Alguns não querem assumir o compromisso que diz, não, eu não sou perfeito. Irmão, você não tem que ser perfeito, você precisa estar em aperfeiçoamento. Se a sua vida está mudando, isso é o ponto principal. Escândalo, querido. Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala de pecado, pecado na vida do crente é acidente e percurso. Agora, quando se torna parte da sua prática, da sua conduta, aí você está complicado. Nós precisamos entender a responsabilidade de viver o exemplo. E eu estava dizendo que isso não era só de Paulo. Eu quero que você abra em 1 Timóteo 4,12. Nós vemos Paulo orientando Timóteo a respeito da mesma questão. Ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, diga comigo padrão. Ele diz, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo escreve a Tito, são o que nós chamamos das epístolas pastorais, ele está orientando os líderes. Ele diz em Tito, capítulo 2, do versículo 7 ao 10, se você puder ler aí comigo. Ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, diga comigo padrão. Ele diz, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, agora ele está falando de outros, não só de Tito, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Além de dizer a Tito, olha, você tem que ser o padrão do rebanho, ele diz, ensina o povo que a vida deles tem que embelezar o evangelho que nós pregamos. Sabe, querido, falando aqui no padrão, algumas pessoas não entendem o que é disciplina na igreja. E tirando a aula que nós temos da escola bíblica, quando ensinamos sobre igreja, realmente a gente nem tem oportunidade de falar tanto sobre isso nos cultos. Mas algumas pessoas acham que quando uma pessoa que está envolvida em ministério, e ela teve uma queda, a primeira coisa que nós fazemos como igreja é afastar essa pessoa por um tempo da sua função ministerial. Alguns acham que isso é uma atitude de punição. E eu me lembro de uma vez que uma pessoa me procurou para questionar o fato de um irmão que tínhamos afastado da sua função, já fazia pelo menos uns 6 meses. E esse irmão me procura e diz, vocês já não acham que puniram fulano bastante? Eu falei, irmão, acho que nós estamos punindo fulano. Ele disse, não é punição, é o quê? Já está 6 meses de gancho no gelo, né? Quando é que isso vai terminar? Eu falei, irmão, você está entendendo tudo errado. Esse irmão só foi afastado do ministério porque ele nos procurou para abrir o coração, para pedir perdão do que aconteceu. Ele já tinha pedido perdão a Deus, Deus o perdoou, nós o perdoamos. Se Deus o perdoa e nós o perdoamos, você acha sensato punir essa pessoa? Pois é, justamente isso. Eu falei, irmão, isso não é punição. Nós entendemos que o modelo de liderança é baseado no exemplo. Quando alguém perdeu o exemplo, vai ser afastado até que reconstrua uma caminhada de credibilidade no seu caráter. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas algumas igrejas, querido, parece ter uma tabelinha. Já tudo programado. Mais ou menos que nem vai lá na confissão, dependendo do que fez, tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria, né, está resolvido. Então alguns imaginam, fez isso, tanto tempo afastado, né, tanto tempo sem tomar ceia. Irmãos, não é assim que funciona. Nós nunca estabelecemos um prazo para a disciplina de ninguém. A questão é, a conduta está sendo recuperada? Todos nós estamos sujeitos à queda, e quando alguém cai, querido, nós não temos que ir para cima de pedra, nós temos que ir com amor. Em Gálatas 6, Paulo diz, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrija o tal com espírito de mansidão e olha por você mesmo para você não ser tentado. O que a Bíblia está dizendo, o que aconteceu com o outro pode acontecer com você. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide que não caia. Então, a nossa atitude com as pessoas, querido, é amar. No entanto, essa pessoa no processo de amor e cura precisa ser afastada até que recupere credibilidade.
porque o ministério é baseado no exemplo. Agora, dar exemplo, querido, não é só a responsabilidade de quem está no ministério, é de todo cristão. Os que estão no ministério vão ser cobrados disso num nível mais profundo. Além de Paulo falar isso, o apóstolo Pedro também diz, em 1 de Pedro, no capítulo 5, ele está tendo uma conversa com os presbíteros, ele diz no versículo 3, vocês não podem ser dominadores dos que vos foram confiados, e diz antes, vocês precisam se tornar modelo para o rebanho. A nossa preocupação como igreja, querido, é de não apenas termos um culto onde a palavra é pregada, é ensinada, e você diz isso é suficiente para eu viver o evangelho. Não é, querido. O ensino, a proclamação da palavra é importante, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de pessoas próximas que sejam um referencial, uma inspiração, que sejam um modelo. Você precisa não apenas ter modelos, mas você precisa se tornar modelo para os demais. E nós precisamos ter a maturidade de encarar isso. Muitos não querem a responsabilidade da liderança hoje, porque vão ser cobrados. Outro dia o irmão falou, pastor, eu não posso aceitar a liderança, porque depois o senhor vai cobrar que eu tenho um estilo de vida diferente. Eu falei, eu vou te cobrar, quer você aceite, quer não. Vou te cobrar com liderança, sem liderança. Nós precisamos manifestar e brilhar a luz do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria ler, aqui antes de encerrar, um texto curto, que se não me engano em 1993 foi um folheto que me chegou à mão, e a julgar, pelo tanto que o papel estava amarelado, o estilo de tipografia de impressão, eu imagino que aquilo devia ser muito velho. O título era Discipulado é transmitir vida, e já no folheto dizia ser um autor desconhecido, então não faço ideia de a quem dá crédito por esse texto. Mas na ocasião, que foi justamente quando Deus começou a nos chamar a atenção sobre a importância do discipulado, de não só ter um discurso de púlpito, de não só espalhar as mensagens, né, gravadas. É importante, querido, o que a gente faz para abençoar outros fora. Mas não existe nada que me dê tanta alegria como falar às pessoas que vão conhecer a nossa vida no dia a dia. E o texto diz assim, prefiro antes ver a ouvir um sermão. Prefiro que a pessoa ande comigo a meramente mostrar-me o caminho. O olho é aluno melhor e muito mais disposto do que o ouvido. O bom conselho é confuso, mas o exemplo é sempre claro. O melhor de todos os mestres é o que vive o que ensina. Ver as coisas boas postas em ação é o que todo mundo precisa. Logo aprenderei como fazê-lo, se você me deixar ver como é que se faz. Posso ver suas mãos sem ação, mas sua língua pode correr demais. E as palestras que você faz podem ser muito sábias e verdadeiras, mas prefiro aprender a minha lição observando o que você faz, pois eu posso entender mal os sublimes conselhos que você dá, porém não há mal entendidos quanto à maneira que você age e vive. Nós precisamos, querido, permitir que esse entendimento entre de maneira mais profunda na nossa vida. Outro dia uma pessoa falou, pastor, vocês têm muita coragem, porque em muitas mensagens vocês não contam as coisas só boas, às vezes vocês contam um pouco dos podres também. Eu falei, irmão, não seria justo a gente não expor isso? É lógico que quem está perto conhece muito mais as falhas do que quem está distante. Mas é o que nós precisamos entender, querido. Eu espero, o objetivo dessa palavra essa noite é produzir no seu coração duas coisas. Primeiro, a responsabilidade de que o nosso estilo de vida tem que manifestar essa luz, para os de fora e para os de dentro. E a gente nunca servir de escândalo. Amém? E se por um lado eu espero que você se sinta cobrado por Deus a viver um padrão melhor e mais elevado do Evangelho, correspondendo com Deus, por outro, a minha oração é que Deus traga um certo consolo ao seu coração. Porque, como eu disse, querido, a responsabilidade não é ser perfeito, é estar sendo aperfeiçoado. E quando nós encorajamos alguns a respeito de liderança, algumas pessoas elas ficam assustadas demais. Pastor, eu não tenho preparo. Alguns dizem, espera uns 2, 3 anos de vida cristã. Eu digo, irmão, depois de 2, 3 anos de crente, você quase não tem mais amigo incrédulo. Você perdeu a sua eficácia.
Porque nós temos essa mania, querido, de ir cortando relacionamentos onde a gente devia estar sendo sal e luz. O melhor momento para alguém evangelizar, querido, é a partir da hora que se converteu. Outro dia o irmão falou, eu nem sei o que falar. Eu falei, traz as pessoas para eu falar. Não foi isso que a mulher que Jesus encontrou lá no poço em Samaria fez? Ela saiu espalhando pela cidade. Vinha ver um homem que falou tudo que eu tenho feito. E a turma vinha a Jesus. Depois dizia, ela já não é mais pelo que você falou que nós queremos, agora é pelo que nós ouvimos dele. Quando você começa a sua caminhada, querido, vamos dizer que você se converteu nesse ponto, e você conseguiu andar, crescer até aqui. Ainda tem tudo aquilo lá na frente para você amadurecer. Você sabe que não alcançou tudo que deveria, que tem coisas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Mas a pessoa nova que você ganhou para Jesus está lá ainda. E você pode ser um exemplo em tudo aquilo que você já trilhou. E dizer, olha, isso eu cresci e venci assim. Aquilo ali eu te digo depois. Enquanto essa pessoa está crescendo, você também está. Quando ela chega onde você chegou, se você estiver levando Deus a sério e vivendo o Evangelho, você cresceu um pouco mais. Quem aqui, querido, quantos aqui são pais e mães? Quem aqui fez um cursinho no Senac sobre paternidade? Irmão, a gente aprende a fazer fazendo. Não é verdade? Quando o Israel era pequenininho, derrubava uma chupeta, a gente levava, né, lá na cozinha, fervia uma água, esterilizava, tal, pronto, filho, agora está aqui de volta. Caía de novo, ia esterilizar. Quando a Lissa, que era a segunda, veio, derrubava a chupeta no chão, a gente limpava na boca, tuchava na boca dela. No início, o desafio da paternidade te deixa apavorado. Irmão, eu tinha um medo de pegar a criança no colo, que você não faz ideia. Eu disse, isso é tão frágil, é tão... Né? Quando meu filho nasceu, que eu vi os médicos passando pelo outro, pela perna, de ponta cabeça, eu falei, não, isso aí eu também consigo. Você vai vencendo seus medos aos poucos. Eu tinha uma vontade enorme de dar o primeiro banho no Israel quando chegasse em casa. Eu morria de medo de afogar ele. Minha sogra disse, é só deixar a cabecinha para fora d'água. Há algumas coisas, querido, que até que você faça, vai ser um desafio enorme. E aí quando a gente diz para você, nos ajude a tocar pessoas, alguns ficam apavorados. Mas, querido, quando você começar a fazer, você vai dar conta. Você pode dizer amém? Amém. Querido, daqui para frente, na história da nossa igreja, nós vamos apertar vocês mais do que nunca. Nós queremos ver toda a igreja em grupos pequenos. Nós queremos viver a realidade do discipulado. É lógico que isso deve acontecer de maneira informal. E nós estamos caminhando para um tempo, para um momento onde estamos fazendo as coisas até de maneira formal também. Porque a nossa vida vai falar mais alto, querido, do que qualquer pregação, do que qualquer discurso. E nós precisamos nos dispor a ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Luzeiros, luz nesse mundo. Gente que com a sua vida consiga chamar a atenção dos outros. Porque mesmo não sendo perfeitos, estamos sempre sendo aperfeiçoados. Há lugares, querido, onde não adianta você brigar pela convicção do Evangelho. A sua vida vai expor isso. Eu me lembro quando comecei a trabalhar num banco, entrei num programa que aquele banco tinha assim bem cedo, bem novo, e a gente fazia um estágio em todas as áreas do banco. Tinha o tempo teórico de estudo e tinha a parte prática. E logo quando cheguei para a agência onde eu fui colocado, eu lembro que eu estava com a responsabilidade um dia de cuidar do atendimento telefônico, aquele rodízio de tarefa. E um cliente liga, eu atendo, ele se identifica, era um cliente muito forte, respeitado da agência, e ele pede para falar com o gerente principal da agência. Mas ele perguntou, fulano está aí? Eu disse, tá. Posso falar com ele? Vou dar uma conferida. Passei a ligação, falei para o gerente fulano de tal, eu disse, pelo amor de Deus, diga que eu não estou. Eu falei, eu já disse que o senhor está. Não, você vai dizer que se enganou e que eu não estou. Eu falei, eu não vou fazer isso. Ele disse, você vai. Eu falei, o senhor vai me perdoar, mas eu não vou mentir, não. Isso é uma convicção muito forte e o senhor vê o que faz. Ou manda outro fazer ou não faço. Ele atendeu a ligação bravo. Depois ele vem vermelho, bufando, quase demoniado. Eu vou lhe mandar embora, eu vou lhe botar no olho da rua. Quem você pensa que é para não fazer o que eu mando? Eu falei, eu só vou pedir um favor para o senhor. Na carta de demissão faz contar que é porque eu me recusei a mentir, que eu tenho certeza muita gente vai me dar emprego.
Ele parou e disse: nós vamos falar sobre isso outra hora. Agora, aos poucos, querido, eu fui ganhando o respeito daquela turma que estava lá. Porque quando fechava o expediente, os homens saíam para bagunça, para gandar, ele sabia que não adiantava chamar. Quando eu chegava na roda e estavam contando piada suja, eles diziam: o pastorzinho chegou, vamos parar. E com o tempo, querido, aquilo tudo foi mudando. Descobriram, numa brincadeira que eu fiz, que eu tinha o dom de copiar a assinatura dos outros. Para não falar falsificar, né, irmãos, que pega mal. Nunca fiz isso por mal, irmão, só para o bem. Depois dessa brincadeira, um gerente falou: eu não vou mais assinar, toda essa papelada tem que ser arquivada, a partir de hoje você assina para mim. Eu ficava com o carimbo dele assinando. O outro descobriu e disse: você consegue a minha? Eu fiz e falou: não é possível, você vai fazer o meu também. Um dos gerentes quebrou o braço, não podia assinar o cheque, eu assinava as folhas do talão para ele. Mas por que chegaram a esse ponto, querido? Porque eles olhavam e diziam: aquele ali pode ser o que for, mas é crente de verdade. Nós sabemos, podemos confiar. Querido, é nesse momento que sua vida começa a fazer diferença. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Eu vou brilhar, eu vou ser luz. Pastor, você é perfeito? Eu lhe garanto que não. Minha mulher, os pastores, todo mundo está mais perto, pode te garantir que não. Mas todos nós, querido, estamos sendo aperfeiçoados. E quando falhamos, nós também vamos ser honestos. Falhei nisso. Lidei com isso dessa forma, corrigi assim. Mas nós precisamos abraçar a responsabilidade de dizer: eu vou ser luz. Eu vou ter um bom testemunho em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Queria te convidar a orar uns instantes. Eu sei que nessa noite, além do ensino, além da instrução, que deve colocar diante de nós um desafio. O desafio de procurarmos viver o Evangelho. O desafio de procurarmos ser um exemplo de conduta. O desafio de chorarmos diante de Deus quando tem áreas das nossas vidas que ainda não foram mudadas. De orarmos como Jesus ensinou: não nos deixe cair em tentação. Eu tenho falado bastante isso para alguns. A oração do Pai Nosso é só dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração só serve para isso. Mas Jesus te ensinou, querido, a orar, que você consiga perdoar quem te ofende, que você vença a tentação. É num ambiente de oração que nossa carne vai morrer. É num ambiente de oração que existe transformação. E nós temos falado muito esse ano sobre a necessidade de que você viva a transformação. O Espírito Santo está dentro de você. Alguns só querem falar do vaso de barro. Eu digo: mas e o tesouro do lado de dentro? Alguns só querem falar das suas imperfeições. Mas eu sempre digo, querido, e a natureza de Deus da qual você se tornou participante? Nós precisamos acreditar de coração que é possível viver transformação e permitir que esse processo aconteça na nossa vida. E quando falhamos, querido, nós temos que ser honestos com isso. Eu já aprendi: não adianta você tapar o sol com a peneira ou querer mascarar a coisa. No momento você vai ter que sentar e o seu ensino vai dizer: olha, eu errei nisso. Que eu senti de Deus, que eu tenho que fazer e consertar. Além de admitir isso, agora é isso. No início do ministério, quando Deus começou a nos incomodar, a caminhar com essa ênfase, eu pensava: se a gente abrir o jogo desse jeito, nós vamos perder a autoridade. É um engano, querido. A sua autoridade se consolida primeiro no reino espiritual, quando existe honestidade, quando existe transparência. E a razão pela qual a gente procura te ensinar, querido, é porque a gente entende suas falhas. Nós já tivemos lá. Em algumas delas a gente nem saiu direito. Eu brinco com alguns dizendo: tudo as malandragens de crente você praticar, eu também já fiz primeiro. Um dia eu tive uma conversa com meu filho e falei: olha, eu sei como isso funciona, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Pai, como é que o senhor sabe dessas coisas? Eu já estive no seu lugar. Já contei as histórias com meu pai desse mesmo jeito. Nós não queremos colocar um peso sobre você, nós queremos te inspirar. É possível vivemos o Evangelho.
mesmo depois de cairmos, nos levantar, permitir que haja restauração, que haja mudança, e nos tornarmos exemplo de conduta e brilhar a luz do Senhor Jesus. Eu sinto algo especial nesse lugar essa noite. Eu não sinto Deus apontando o dedo para a gente. Alguns olham para Deus dessa forma, como se eu estivesse dizendo: você é um crente de segunda ou terceira categoria, você não vale nada. Deus colocou a reputação dele nas nossas mãos, porque Ele acredita em cada um de nós. E é o que nós temos aprendido, querido, é acreditar que as pessoas vão ser mudadas. Paulo diz a Timóteo: corrija na expectativa de que haja arrependimento. Eu vejo às vezes alguns líderes dizendo: esse povo é cabeça dura, é teimoso, não muda. Eu digo: não fala isso não. Se Deus mudou a gente, Ele deve conseguir isso com os outros. Deus acredita em você. Nós acreditamos na sua mudança de vida. E eu creio que vai chegar a hora, querido, em que nós vamos entender que Deus não nos chamou só para escapar do inferno e para o céu, ou só para ser a noiva de Cristo que o adora e o ama. Nós estamos sendo recrutados para ser parte de um exército. E o avanço do reino de Deus depende de mim e de você. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Talvez o que Deus falou hoje com você precisa produzir arrependimento, pelo fato de você ter deixado um rastro de escândalos na sua caminhada. Talvez o que Deus está falando com você vai exigir de você empenho ao abraçar o desafio de dizer: não, eu vou manter o bom testemunho. Talvez o seu coração precise de cura, porque você talvez já tenha sido ferido por líderes que não viviam o que pregavam. Talvez você tenha medo de se envolver nos relacionamentos, de querer ser liderado ou até assumir liderança dentro do funcionamento do corpo, porque essa questão do exemplo te assusta. Eu não sei tudo que Deus vai fazer aqui, querido, mas eu sei que o Espírito Santo se move nesse lugar. E nessa noite eu creio que além do ensino, Deus vai trazer um toque na minha e na sua vida. Deus, nós estamos diante do Senhor. Espírito Santo, eu clamo pelo teu mover, pela tua ação, pela tua manifestação no íntimo de cada um de nós. Eu oro que a tua palavra traga despertamento, aumente a consciência da nossa responsabilidade de brilhar, de manifestar a sua luz. Eu oro, Deus, que possa haver arrependimento naquilo em que temos falhado. Eu oro que essa possa ser uma noite de conserto, de cura, onde tudo aquilo que precisa acompanhar esse processo aconteça de acordo com a necessidade de cada um. Eu oro a Deus por cada um neste lugar, por aqueles que vão ouvir essa palavra gravada, mas eu oro a Deus pelos que compõem esse rebanho, pela igreja local. Nós queremos ser luz no mundo. Nós queremos que os homens vejam a nossa conduta e te glorifiquem. Nós não queremos nos tornar um bando de religiosos. Nós não queremos ser hipócritas. Nós não queremos ser cristãos de aparência. Nós queremos brilhar e resplandecer a tua luz. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Ajuda-nos. Fala com Deus, querido. Deixa Ele falar o seu coração. Deus, que nessa noite haja graça, haja socorro do Senhor sobre as nossas vidas, haja desafio, que o Senhor abra os nossos olhos, que haja despertamento. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Se você crê e concorde, diga amém. Olhe para cá um instante, querido. Eu não vou fazer um apelo, eu não vou chamar ninguém à frente. Minha oração é que você leve esse ensino consigo, você possa ruminar, processar e deixar que Deus trabalhe isso de uma forma mais profunda na sua vida, em nome de Jesus.